Olá, sejam bem-vindos ao Fiorilli em Pauta, podcast da Fiorilli Play. Eu sou o professor João Paulo e hoje vamos trazer para vocês nesse episódio um assunto que ainda acaba gerando dúvidas aí em relação a algumas terminologias e conceitos. Estamos falando aqui das modalidades, de ajustes aí com o terceiro setor, né? Então o que seria, né? O que são esses ajustes aí? Então as formas de pactuação aí das entidades governamentais com o terceiro setor, né? Nós tivemos aí em 2014 a publicação da Lei 13.019, né, que trouxe algumas alterações em relação ao controle e prestação de contas dos repasses ao terceiro setor, principalmente em relação às organizações da sociedade civil. E alguns termos ainda acabam gerando confusão, né, porque tem a figura do convênio ainda, foram criados termos de fomento, termos de colaboração. Então a gente vai tentar elucidar aí essas nomenclaturas aí, esses termos aí de ajustes com vocês, ok? Bom, antes da gente falar, só relembrar aqui a questão dos repasses do terceiro setor. Quando a gente fala de terceiro setor, a gente está falando em setor da economia. Nós temos o primeiro setor, que é o governo, o segundo setor, que é a iniciativa privada, e o terceiro setor é o que fica entre ali, o primeiro e o segundo setor, né, que é o terceiro setor praticamente formado aí pelas organizações não governamentais, né, as chamadas ONGs, né? Então o terceiro setor é composto pelas ONGs. As ONGs, na verdade, o termo ONG, ele não tem um valor jurídico, né? Então, as figuras jurídicas das ONGs, aí, na verdade, vão ser as associações e as fundações, né? Em termos de termo jurídico, de validação jurídica enquanto entidade, são as associações e as fundações. Então, a ONG, na verdade, é um termo mais genérico que se dá para todas essas instituições aí que atuam no terceiro setor. No Brasil, nós temos aí aproximadamente mais de 123 mil fundações e associações, ou seja, é uma grande quantidade de entidades e que recebem uma quantidade significativa de recursos do setor público para desenvolver aquelas atividades onde o Estado muitas vezes não consegue chegar. Então, o terceiro setor, ele tem aí um papel de desenvolver ações solidárias, e tem um papel fundamental aí na questão de desenvolver essas atividades aí durante a sociedade. Então, mas para a gente recapitular aí, então, para desenvolver essas atividades através do terceiro setor, essas entidades aí, elas muitas vezes recebem aí os recursos do governo, do Estado, para poder desenvolver essas ações, ok? A gente vai falar aqui das modalidades de ajuste, né? Nós tivemos aí, como eu já comentei, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a Lei 13.019, e que trouxe figuras novas aí, enquanto termo de pactuação, que é o termo de fomento e colaboração. Então a gente vai estar falando aqui um pouquinho dos convênios, já previstos na Lei 866, do contrato de gestão, do termo de parceria, do termo de fomento e do termo de colaboração. Então nós temos aí, a princípio, aí 5 modalidades de ajustes aí que podem ser realizadas, podem ser pactuadas aí entre o governo e o terceiro setor. Antes de entrar, de falar um pouquinho de cada uma dessas e a base legal, e com qual tipo de entidade, com qual tipo de organização é possível fazer essa pactuação, a gente não pode esquecer aqui que essas pactuações, muitas vezes na figura do convênio, não confundir aí com aquela previsão que a gente tem na Lei 4.320, que ainda permanece, que são os auxílios, as subvenções e as contribuições, que na verdade são as formas de repasse, que deve estar planejada aí pela administração, pelo município, previstas aí nas suas peças de planejamento, previstas no orçamento, para que possa ocorrer esse tipo de repasse. Evidentemente que ainda continua aí tendo a necessidade de se ter uma lei específica para que se façam essas transferências, além, evidentemente, dos ajustes que a gente vai comentar aqui. Então, de acordo com a Lei 4.320, os auxílios são aqueles recursos, vão despender para financiar recursos de capital, as subvenções com as despesas correntes, e as contribuições aí podem atuar nas duas categorias de despesas, tanto corrente quanto as de capital.
ainda de acordo com a legislação, né? Então o auxílio ele vai se destinar às entidades de direito público ou privado sem fins lucrativos. A subvenção ela pode se dividir, né, nessa questão dessa despesa de custeio, tanto com a chamada subvenção social, que é a mais comum no município, né, que acontece para as entidades de cunho social. Então a subvenção social ela vai atender instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, né, também sem finalidade lucrativa, e a econômica vai atender as empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola e pastoril. E a contribuição, né, que vai configurar uma despesa aí que não corresponde a uma contraprestação direta de bens ou serviços e também não vai ser reembolsável aí pelo recebedor. Então essas figuras ainda permanecem pela Lei 4.320 e a forma que se vai ocorrer aí a transferência financeira desses recursos tem que ter essa adequação dentro dessa estrutura orçamentária, né? Então são coisas distintas aí quando a gente está falando de ajustes e a forma de transferência aí via orçamento e também com a necessidade de legislação, conforme a gente comentou. Bom, vamos falar inicialmente sobre os convênios, né? O convênio, que na verdade em termos de terminologia, a gente acaba ainda, né, de uma forma geral, usando esse termo convênio para quase todas as pactuações que existem, mas isso aí mudou, então a gente tem que se atentar um pouco a essa questão da terminologia, né? Então, a partir da publicação da Lei 13.019, que é de 2014, né? Então, inicialmente os convênios lá da forma como está previsto lá no artigo 116 da 866, né? Numa primeira versão da 13.019, né? Ela teve algumas prorrogações de prazo e tiveram várias alterações aí até a sua efetivação. Você tinha extinguido aí, na verdade, os convênios para qualquer entidade que não fosse as próprias entidades do governo, né? Ou seja, só é possível fazer convênio, nessa primeira versão, só era possível fazer convênio entre as esferas de governo, né? Entre Estado, municípios, União, né? Mas na última versão da Lei 13.019, de forma a não afetar o previsto na Constituição, no parágrafo 1º do artigo 199, né? Que vai falar da questão da participação de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, né? Então, de forma a não prejudicar esse dispositivo da Constituição. Então, a figura do convênio hoje, ela só é possível entre uma esfera de governo e outra, com exceção do que diz o artigo 199 no seu parágrafo 1º. Vamos pegar aqui, ó. Então, diz lá, ó, as instituições privadas poderão participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes mediante contrato de direito público ou convênio, né, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então já havia uma previsão desse tipo de pactuação do convênio no caso da área da saúde, então a 13.019 não poderia deixar de cumprir esse dispositivo. Então, para deixar claro, convênio, né, hoje o convênio do município, por exemplo, com entidade do terceiro setor, só se for na área da saúde para atender o parágrafo 1º aí do artigo 199. Fora isso, só entre uma esfera de governo e outra, ok? Então, apesar da gente já estar habituado a falar convênio de uma forma geral para quase toda forma de pactuação, mas dentro da definição legal hoje, só vai poder só se enquadra dentro dessas condições, ok? Depois nós temos aí o contrato de gestão, né? O contrato de gestão é uma lei específica, que é a Lei Federal 9.637, que é de 98. E o contrato de gestão vai ser feito para entidades receberem recursos, aí, disponibilizar recursos públicos para entidade do terceiro setor que tenham a qualificação aí para agir como uma organização social. Então a gente está falando aqui das OSs, né? Então quando a gente fala em OS, e isso vai valer para o OCIP, que a gente vai falar na sequência também, então quando a gente está falando de organização social, do ponto de vista jurídico, vai ser uma fundação ou vai ser uma associação, né? Então, a organização social é uma qualificação, né, que essa entidade vai ter para poder desenvolver as atividades dentro do que prevê essa legislação. Evidentemente, que essa regulamentação para essa qualificação tem que ser dada dentro de cada entidade, de cada esfera de governo, né? Então, se o município quiser fazer uma parceria, aí, fazer um contrato de gestão com uma entidade, com uma OS, ele vai ter que definir esses termos em lei própria para garantir essa qualificação, né? Então a qualificação, na verdade, é apenas uma habilitação, né, que a entidade vai ter, que ela possui,
para poder trabalhar o objeto daquela parceria, ok? Então, o contrato de gestão vai obedecer aí, a princípio, né, serve como referência, apesar de a gente ter que o município ter que ter a sua própria legislação, mas a referência é a Lei 9.637 de 98. E aí nós temos o termo de parceria, né, que é muito parecido aí com a questão das organizações sociais, que nesse caso aqui também depende de uma qualificação, mas no caso do termo de parceria, que é destinado às OCIPs, né, então essa qualificação da OCIP, neste caso aqui, ela é dada pelo Ministério da Justiça, né, tem uma série de itens aí, e que obedece também à Lei Federal 9.790, que é de 23/3/99. Né, então eu tenho uma legislação, um regramento específico de como vai se dar né, as características desse tipo de pactuação, né? Aqui há algumas questões mais específicas em relação à organização social e o contrato de gestão, né? O contrato de gestão é uma situação um tanto mais ampla, tanto que alguns juristas, né, defendem até que é muito parecido com seria uma concessão disfarçada no caso do contrato de gestão, né? Mas aqui é muito parecido com a questão da OCIP, né? Mas são termos de ajustes diferentes que têm algumas regras que são diferenciadas, cada um pela lei que assim o determinou, né? Então, no caso do termo de parceria, que é destinado às OCIPs, né, é a Lei 9.790 e tem que ter essa qualificação aí do Ministério da Justiça. E por fim, né, em função da Lei 13.019, e essa voltada para as OSCs, né, que são as chamadas Organizações da Sociedade Civil, que é onde acontece a maior parte dos repasses dos municípios, que é a Santa Casa, a PAI, aquela associação, né, dos velhinhos, etc., né, dos idosos, né? Então, qual que é a diferença entre termo de fomento e termo de colaboração? O termo de fomento é quando a iniciativa dessa parceria surgir por parte da organização social, né, quando partir da OSC. Agora, se partir, né, do plano, da necessidade do município, aí vai chamar termo de colaboração. Então, a diferença, na verdade, vai ser diferenciar um termo do outro, é a questão da iniciativa, né? E, evidentemente, tanto o termo de fomento quanto o termo de colaboração vai ter que seguir todo o regramento aí do marco regulatório das organizações da sociedade civil, em que, né, que foi tivemos uma grande mudança em relação a esses repasses, né? Porque inicialmente, aí, quando foi publicada essa lei, havia uma insegurança jurídica muito grande em relação a esses repasses, né? Tanto em termos de seleção, né? Hoje existe a figura do chamamento público, a questão de ter um plano de trabalho detalhado, de se fiscalizar aí os resultados, né? As metas desse plano de trabalho, né? Não só uma questão de repasse financeiro, né? Mas também em relação àquilo que a entidade se propõe a desenvolver em termos de objetivo, né? Então, a Lei 13.019 trouxe esse acompanhamento muito mais eficaz, aí, muito mais sistemático em relação a esses recursos que são repassados ao terceiro setor, ok? Então, de uma forma geral, era isso que a gente queria passar para vocês, né? Só repassando mais uma vez essas modalidades de ajuste, os convênios que continuam aí balizados pela 866, lembrando que só podem ser feitos de uma esfera de governo para outra, com exceção de convênios no terceiro setor com a área da saúde para atender o dispositivo do parágrafo 1º lá da Constituição, do artigo 199. Os contratos de gestão, seguindo as regras da Lei 9.637 de 98, os termos de parceria, seguindo os critérios da Lei 9.790 de 99, né? O primeiro, né, o contrato de gestão vai ser feito em relação às organizações sociais, o termo de parceria com as OCIPs. E por fim, conforme a gente acabou de falar, o termo de fomento e colaboração, seguindo as regras aí da 13.019, para as organizações, né, para as OSCs, para as organizações da sociedade civil, com a diferença aí de terminologia em relação de quem é a iniciativa, ok? A Lei 13.019 também vai falar no termo de cooperação, né? Mas aí nesse caso não envolve a transferências de recursos, né? Só uma ajuda mútua ali de outras formas que não seja repasse de recursos. Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Não esqueçam, né? Vocês podem aí acompanhar este podcast tanto no nosso aplicativo, no Fury Play, aplicativo do Fury Play disponível tanto para Android quanto para
para iOS, né? Pode acompanhar no nosso canal do YouTube, Fiori Play, né? Esses vídeos também vão ficar disponíveis aí no sistema e também nas plataformas de áudio, no Spotify, né? Vocês podem acompanhar também todo esse nosso trabalho em relação ao podcast Fiorilha em Pauta. É isso aí, vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.